Olá, irmãos, olá, youtubers, tudo bem? Hoje, diante dos problemas existenciais hoje, eu gostaria de falar algo interessante que nós vemos através das mídias, nós vemos o que está acontecendo e dá a impressão que nós estamos no verdadeiro campo de batalha. E o que eu quero falar com vocês realmente é sobre isso, sobre o campo de batalha. Mas não esse campo de batalha que nos rodeia no mundo exterior, mas um campo de batalha existente dentro de cada um de nós, existente em nosso interior. Nós vemos que nós sempre permanecemos numa guerra interna e a todos os momentos, tentando lidar com os mecanismos de fracasso de nossas vidas, aquilo que nos conduz ao fracasso. Essa guerra interior, ela existe. Muitas vezes nós não estamos conscientes, dessas guerras, mas ela existe ali dentro, no nosso inconsciente. Então, nós vamos parar para pensar e analisar sobre esse campo de batalha existente dentro de cada um de nós. Muitas vezes você pode até perguntar, e eu pergunto para você, que tipo de ambiente é este que você vive? Como é que o homem pode definir o seu tipo de ambiente em que ele vive? Se é um ambiente bom ou se é um ambiente mau? Seja qual das duas respostas que for, nós sabemos que o sinal disso é simplesmente o resultado do pensamento do homem. O céu e o inferno em que as pessoas vivem também nada mais são do que o fruto da ação dos seus próprios pensamentos. É isso que tem conduzido o homem ao tipo de vida que estão levando. Então a sua vida nada mais é do que o reflexo dos seus próprios pensamentos. Se você não está satisfeito com o tipo de vida que se apresenta, simplesmente mude os seus pensamentos. Não mudar o pensamento de uma forma, superficial. Não é simplesmente eu vou começar a pensar em outra coisa e as coisas vão mudar. Não, isso daí, esse tipo de mágica só existe no conto de fadas. Mudar realmente os pensamentos no interior do ser humano. Os pensamentos que te motivam a certas ações. Um pensamento racional, um pensamento fundamentado na palavra de Deus, fundamentado na verdade. E na verdade em conhecer a si mesmo e a poder transformar esses pensamentos existentes na sua vida. Então, essa guerra interior existe dentro de todos nós. É uma realidade em que nós temos que lidar com ela. Tá? Você às vezes pode perguntar, ora, sempre existiu esse tipo de batalha? Sempre existiu. Desde que o mundo é mundo, sempre existiu. Aí você pode dizer, ora, se todo o mal da sociedade está atrás do pensamento do homem então não conseguir lidar com o seu comportamento, não consegue lidar com essas guerras interiores, por que nada tem sido feito a fim de que isso possa se transformar, a fim de que isso possa mudar? Talvez você veja o mundo hoje, veja as pessoas, a forma como as pessoas agem, e você para e diz, olha, não se fazem nada para se mudar esse tipo de coisa, esse tipo de cenário. Ora, preste atenção numa coisa. Coisas sempre têm sido feitas e estão sendo feitas através de religiões, filosofias, através de palestras, seminários e ONGs. Mas sabe qual que é o problema maior? Não é aquilo que está sendo feito. Se você mesmo fez essa pergunta, eu pergunto para você, você tem feito alguma coisa relativo à sua vida? Porque o problema maior está o seguinte, nas pessoas admitirem que o problema está em si e não no outro. Muitas vezes nós temos a tendência de projetar tudo aquilo de mal que nos acontece sobre a vida do outro. Nós culpamos tudo, mas nunca culpamos a nós mesmos. Nunca olhamos para perceber que o motivo da vida a qual levo, se é o céu, o inferno, se é um ambiente bom ou um ambiente mau, nada mais é do que o reflexo do seu próprio pensamento. Então, se você quer mudar as coisas, você precisa mudar o seu pensamento. Nós vemos que a perpetuação das religiões hoje em dia por todo o mundo nada mais é do que na tentativa de Deus, utilizando o homem de influenciar uma sociedade a caminhar no caminho certo. Até mesmo muitos profissionais, eles sabem que o maior problema existencial, tanto nas guerras quanto transtornos mentais, isso daí existe dentro do ser humano e é uma das coisas que precisam ser sanadas. O homem hoje, mais do que nunca, ele precisa entender o que existe no seu inconsciente.
Há 100 anos atrás, nada se sabia sobre a natureza negativa do ser humano. Mas a psicanálise ela tem descoberto uma coisa interessante, que não adianta, né, você dizer ao homem, não adianta os estudos que o homem tem feito e falar para o homem que é compensador ser uma pessoa boa, é compensador ele fazer o bem. Não, não adianta querer convencer o homem disso. O problema reside somente no fato de fazer o homem compreender o que motiva o seu comportamento, ou seja, aquilo que está por trás do seu comportamento. Então as religiões estão aí para ensinar o homem sobre isto, a ciência está aí para ensinar o homem sobre isto, que não adianta o homem sair gritando por aí, pelos 4 cantos da terra, para que se mude a política, para que se mudem todas as coisas, enquanto aqueles mesmos que estão naquele movimento não começarem a mudar as suas próprias vidas, os seus próprios, suas próprias guerras interiores, os seus conflitos internos, a qual você até hoje não solucionou e o que tem motivado então os seus pensamentos a levar a vida que você leva hoje. Então, nós vamos fazer uma incursão, então, durante alguns vídeos, para entender aonde nosso inconsciente nos leva. Né? O que essas forças nos motiva a nos levar aonde? Porque nós precisamos entender o seguinte, o que é aquilo que nos move? O que é essa força que nós desconhecemos, que não sabemos de onde vem e que nos conduz a algum lugar que nós não sabemos qual que é? Nós muitas vezes só deparamos que nós estamos errados, como diz a história, quando batemos a cabeça no muro ou quando caímos num buraco. Aí nós paramos para ter a consciência da existência do muro e do buraco. Porque até aí, falar-se para a pessoa que ali existe um muro e um buraco, ela amanhã logo esquece, logo desvanece. Agora, quando ela passa a mudar dentro do seu interior, para ela sempre observar o caminho por onde anda, tenho certeza, ela nunca vai se deparar nem com o muro e nem vai cair no buraco. Então, que uma coisa que o homem precisa, ele precisa fazer, é tomar consciência dos tipos de pensamentos que povoam a sua mente. O homem precisa ter conhecimento disso. O que pensamentos está habitando a minha mente? Que pensamentos, eu pergunto, habita a sua mente? Pensamentos de medo, de derrota, de fraqueza? Você quer mudar esse tipo de pensamentos? Você precisa conhecer então o que é que está te influenciando a sempre viver com esse tipo de pensamentos. Isso daí é algo que está no seu inconsciente, está no inconsciente de todos. Muitas vezes você tenta mudar, mas você não consegue mudar. Você muitas vezes coloca metas, coloca objetivos, mas você anda no caminho oposto àquilo então que você propôs a fazer, o objetivo que você conseguiu alcançar. Seus pensamentos, seus sentimentos e as suas ações não coadizem nada com aquele tipo de objetivo que você quer atingir, aonde você quer chegar. Então, uma coisa que nós precisamos aprender é visualizar os nossos objetivos, as nossas metas. Nós precisamos, então, parar e pensar o que eu farei para que eu possa atingir esses objetivos. Nós precisamos parar. E o homem precisa parar também e precisa aprender a orar, aprender a ler bons livros, aprender a meditar, aprender a tranquilizar e mudar os seus pensamentos a fim de que os seus comportamentos também sejam mudados. De outra forma, nada mudará na sua vida. Então, nós não podemos ficar de braços cruzados. Se eu ficar aqui de braços cruzados esperando que tudo mude, nada vai mudar. Você precisa tomar uma decisão, se você quer crescer ou você quer continuar a queixar-se da sua vida, queixar-se então do mundo, como se o mundo fosse culpado daquilo que lhe acontece na sua vida. Todos nós temos nossas guerras e nossos conflitos internos, aos quais nós devemos então focar o nosso objetivo para modificá-los, a fim de que nossas vidas também sejam completamente modificadas. Atente comigo, esteja com alguns vídeos comigo, que nós vamos fazer uma incursão ao nosso inconsciente e vou explicar para vocês as forças e aonde o nosso inconsciente pode nos levar se nós não pararmos para mudar o nosso ser e mudar o nosso interior. Que Deus abençoe a vocês, muito obrigado,
né, por estar assistindo esse vídeo. Não deixe de se inscrever, deixar o seu like e esteja comigo nos próximos vídeos e vamos fazer então uma incursão ao nosso inconsciente para nós vermos o caminho para poder transformar as nossas vidas. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.